mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém. Só avançar um pouquinho. 1 João, capítulo 4. Louvado seja Deus. Amém? No primeiro texto ao qual foi lido aqui, é um texto onde demonstra aquilo que pregamos, a obstinação, e aquilo que também pregamos sobre a doutrina do diabo. Tem a doutrina de Deus, quem lembra qual é a outra? A do homem e a do diabo. Aqui é a doutrina do diabo. E a doutrina do diabo, ela sempre seguirá os obstinados. Quem não é obstinado, ele freará quando descobrir que aquela doutrina é do diabo. Mas os obstinados sempre permanecerão no erro. Agora vamos ler 1 João 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Os falsos profetas têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras, Pai, sobre os nossos corações. Que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais a tua palavra. Nos ajude, Deus, a prosseguir, Deus, nos teus retos caminhos. Direcione-nos, cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje eu vou falar sobre um tema a qual me foi pedido há um certo tempo atrás, não muito tempo atrás. E me foi pedido, eu acho que aqui é o momento mais adequado. Eu quero falar, nós vamos falar, talvez a gente vai pegar as próximas 3 quartas-feiras para fechar esse assunto. Então nós vamos falar sobre a doutrina de Deus,
No entanto, nós vamos levar em cada ângulo. Por exemplo, a doutrina de Deus versus o unicismo, que é o mesmo monarquianismo modalístico, que é o mesmo a doutrina do diabo, que é chamado de só Jesus. É o mesmo diabo de sempre. Que parece, o nome só Jesus, parece que você está exaltando o nome de Jesus, exaltando o ministério de Jesus, mas a doutrina corrompe, segundo o que nós lemos aqui em 1 João 4, aquele que nega que Jesus Cristo que veio em carne, esse não é de Deus. Se eu digo, não foi o Pai que veio em carne, eu estou negando aquilo que João deixa muito claro. Então, já começamos dizendo aqui, né, que o assunto de hoje será sobre o monarquianismo modalístico. Amém? Lembrando, existe 3 doutrinas: a de Deus, a do homem e a do diabo. O do diabo necessariamente precisa negar as verdades da palavra. A do homem são formas de você esclarecer algo que não está muito claro, no entanto, sempre debaixo do mesmo princípio da palavra. E as de Deus é aquelas que já estão postas, já estão estabelecidas e que são fundamentos, né? Fundamentais, são os fundamentos a qual toda estrutura precisa estar por cima. Amém? Então, para quem não sabe, monarquianismo modalístico é apenas uma palavra mais moderna. Eu acho que lá para o século XII, se não me falha a memória, a primeira vez que foi utilizada. Só é uma doutrina que engloba os praxeístas, que engloba os sabelianistas, que englobam os adocionistas. Eram vários grupos unicistas que criam na mesma doutrina. Então, para que você possa entender, por exemplo, no século II surgiu a doutrina de Praxeas. Então, Praxeas, que foi combatido por Tertuliano, ele acreditava que Deus era um, isto é o Espírito Santo, mas ele agia em 2 ofícios, o ofício do Pai e o ofício do Filho. É a doutrina de Praxeas. No entanto, no mesmo século, mas poucos anos depois, surge Sabélio, que foi um outro expoente do outro lado, não na mesma região, que acreditava que Deus era 3 ofícios, ou seja, é o mesmo ser, porém não mais agora ele sendo, quanto Praxeas dizia, Deus é o Espírito Santo, mas ele manifesta no ofício de Pai e no ofício de Filho. Sabélio falava que Deus manifesta-se em 3 ofícios, a do Pai, a do Filho e do Espírito. Portanto, nem o Pai é Deus no seu conhecimento, mas é um ofício, vocês estão entendendo? Assim como o Filho e também o Espírito. Ele entendia que era ofício. E por isso essa doutrina é chamada de monarquianismo modalístico, por causa dos modos, a modalidade. É Deus em vários modos. Modo Pai, Deus em modo Filho, Deus em modo Espírito. Vocês estão entendendo? E essa doutrina, ela dividiu, na época, um outro grupo chamado monarquianismo dinâmico. O monarquianismo dinâmico não acreditava na deidade de Jesus e falava que Jesus foi adotado. Por isso é chamado de adocionista. Então aqueles que Jesus, quando Jesus existe, claro, dentro da história existe vários grupos. Eu não vou ficar falando muito da história, só para você entender. Vários grupos. Um deles acreditava que Jesus foi adotado quando nasceu no ventre de Maria. Outros acreditam que Jesus foi adotado quando foi batizado nas águas. E o terceiro grupo acreditava que ele foi adotado após a sua morte e ressurreição, por ter cumprido todo o ministério de Jesus, de Deus na terra. Então Deus o adotou como filho. Vocês estão entendendo até aí? Essa doutrina é chamada de doutrina do só Jesus. É a mesma doutrina que surgiu no século XX, a qual foi combatida no século XX, chamada doutrina do só Jesus. Então, quando se fala da doutrina do só Jesus, parece que você está enaltecendo a Cristo. Parece que você está enaltecendo o Evangelho. Mas isso não é uma verdade. Isso é doutrina do diabo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, essa doutrina, ela vai tratar, né, e é por isso é chamada de doutrina de demônios, porque ela vai negar que quem veio em carne é Jesus. É uma doutrina que diz assim, não, mas Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Todavia, quando toda outra crença atribui a natureza divina e humana, atribui a natureza divina e humana da mesma pessoa, mas em Jesus não. A divina é o Pai e a humana é Jesus. Peraí, então não tem 2 naturezas de Jesus. Vocês estão entendendo até aí? Então é a natureza divina do Pai e a humana de Jesus. Logo, Jesus não é Deus. Se Jesus só tem a natureza humana, e se eu trago a divina, que é do Pai, vocês estão entendendo? Jesus, ele não tem divindade em si mesmo.
o problema não é aí, porque a verdade ela beira algumas nuances acerca disso, mas o problema é que se Jesus não é uma outra pessoa, mas é apenas um corpo de carne a qual Deus habitou, o personagem Jesus não existe. Se o personagem Jesus não existe, como é que ele é como, irmãos? Se o personagem Jesus é só uma roupa de carne a qual Deus habitou nela, e não é de fato o Filho de Deus, eu estou aniquilando aquele a qual me salvou, a qual o irmão Janeito leu um texto onde fala exatamente isso, que as pessoas negariam aquele que o salvou. E aí Jesus disse que as pessoas, lá em Hebreus, diz que Jesus seria crucificado a segunda vez, e assim as pessoas estão fazendo, o colocando, o crucificando, o negando, justamente por uma doutrina. E nós temos um filtro. Qual é o nosso filtro? Quem sabe? Qual é o nosso filtro? Qual é o nosso filtro? A palavra. Hoje nós estamos no segundo dia, na segunda quarta-feira do estudo bíblico, e eu espero que vocês atentem para o que é ensinado. Fiquem com suas Bíblias na mão. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, para que a gente possa acompanhar o que é dito. Então, se o filtro é a palavra, vamos abrir Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, anuncie um evangelho, ou outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema. Vou repetir: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tem anunciado, seja anátema. Ou seja, o filtro que Paulo estabeleceu diz assim: você pode continuar no versículo 9, se o anjo do céu, se qualquer um pregar o evangelho diferente de quem pregou, é anátema, é maldito, tanto quem prega quanto quem recebe. Você pode seguir aí o versículo posterior. Porém, em 2 Coríntios, pode abrir 2 Coríntios, os irmãos. Eu vou, quando eu pedir para os irmãos abrirem, tá bom? 2 Coríntios é um texto rápido para a gente encontrar. Capítulo 11, versículo 4. Olha só o que diz o texto bíblico: porque se alguém for pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receberdes um outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçardes, com razão o sofrereis. Paulo está dizendo: não aceite outro Jesus além do que eu preguei, não aceite outro Evangelho além do que foi ensinado, e cuidado para não ter um outro Espírito além do que você já recebeu. Então quem está dizendo isso aqui é Paulo. Quem é Paulo? Paulo, ele é aquele que diz em 2 Timóteo 1,11: para que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então Paulo, escute bem, Paulo é apóstolo, é doutor e é a luz dos gentios. Dentre os homens, nascido de mulher, entre pecado, estou falando dentre os homens, nascido de mulher, que nasceu com natureza pecaminosa, ninguém tem autoridade maior do que Paulo para estabelecer a doutrina do céu. Não existe ninguém que tem mais autoridade do que ele dentre os que nasceram debaixo de uma filiação terrena e com pecado. Então aqui nós temos um filtro. Paulo disse: se alguém pregar um evangelho diferente do que eu preguei, é maldito. Ele disse que foi constituído como apóstolo, doutor e luz para os gentios. Ele chega a dizer, irmãos, que o mundo inteiro será, como eu posso dizer, o mundo inteiro será julgado segundo o evangelho que ele pregou. Ele diz isso, certo? Ele diz isso: o mundo inteiro será julgado segundo o evangelho que eu preguei. Então, você acha que tem alguém com autoridade maior que esse? Não tem. O único que tem autoridade maior é quem deu o evangelho para ele. E ele disse: eu não aprendi nem recebi de homem algum. Perdão, minha garganta ainda não está boa. Foi revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui um ponto de partida.
E o que Paulo ensinou sobre Deus e o seu Filho? É a mesma pessoa? São dois? São um? O que Paulo ensinou? Vamos ver o que o apóstolo Paulo traz. Nós estamos aqui apenas na introdução. 1 Coríntios, que você está aberto ela aí, a segunda, volta um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 6. Podemos? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo é, ou de quem tudo procede, depende da sua versão bíblica, para quem viemos, e um só Senhor Jesus Cristo. É assim ou não é que está escrito? A qual são todas as coisas e nós por Ele. Então aqui nós temos um Deus, e Ele não parou, e Ele define quem é este Deus, e diz: o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, a qual nós somos por Ele. Ou seja, Ele deixou bem claro que o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai. Aqui Ele tem esclarecido. Mas, como eu disse, só tem um que pode contrariar Paulo. Quem é? Que poderia, que tem autoridade? Jesus Cristo. São João capítulo 17, versículo 3. Vamos lá. São João 17, 3. Vamos ver as palavras de Jesus, para ver se o evangelho que ele recebeu é o mesmo que Jesus ensinou. Podemos? E a vida eterna é essa. Observe que Jesus está falando do que constitui a vida eterna. E a vida eterna é esta: reconheço a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus Cristo está dizendo que foi enviado por este único Deus verdadeiro. É assim, não é? Ele está deixando bem claro que foi enviado. São João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é essa: reconhecer que ele foi enviado desse único Deus. Então João, Pedro, Tiago e qualquer um que eu for citar, ninguém apresentou, ninguém falou, nenhum autor bíblico falou que Jesus Cristo é o próprio Pai em pessoa. Nenhum texto. E eu posso aqui seguir no Antigo Testamento e para as profecias, qualquer uma delas, nenhum lugar. Essa doutrina é de demônios. Você vai fazer com que Jesus seja diminuído a nada, dizendo que ele é o Pai. Evidentemente nós vamos entrar aqui na divindade. Não acho que estou dizendo que Jesus é um mero homem até agora, tá? Por enquanto a gente está falando e focando em que Deus o enviou. Amém? Então Paulo alertou, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele disse assim, ó: e o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Portanto, Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas teriam uma mente cauterizada. E como saber quem está cauterizado ou não? Quando você olha para a Escritura e aceita a Escritura. Quando se olha para o que está escrito e não aceita, a mente está cauterizada. Então Paulo determina todas essas coisas. Agora, olha só o que diz. Eu vou só ler uma sequência de versículos, para que os irmãos nem precisem procurar aqui, para não ser demasiado. Gálatas 1:3, Paulo que escreveu: graças da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo não atribui o Espírito Santo como uma terceira pessoa, mas atribui a distinção entre Pai e Filho. 2 Timóteo 4:1, essa mesma que o Espírito Santo diz para ele, que Deus envia, que o Espírito havia dito que viria o Espírito enganador, as doutrinas de demônio no tempo do fim. Este mesmo aqui, está aqui na mesma carta dizendo assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a qual há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Está aqui novamente ausentando-se uma terceira pessoa, mas deixando claro que o Pai e o Filho são distintos. Poderia citar, irmãos, todas as cartas. O que eu quero dizer com isso? Quando Paulo esteve em Gálatas, agora fugiu, depois que enrola a língua. Quando ele esteve nessa cidade, ele ensinou isso.
Quando ele esteve lá falando com Timóteo, ele ensinou isso. Quando ele esteve em Éfeso, ele ensinou: bendito seja o Pai e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele esteve lá em Coríntios, ele disse: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é tanto Deus quanto o Pai de Jesus Cristo. E como eu saber alinhar com a Escritura? Veja o que Jesus disse lá em Apocalipse: aquele que vencer, farei tempo e morada no tempo do meu Deus. Então ele é Deus e Pai de Jesus. A Escritura de Paulo não está desalinhada com nada. Então quando Paulo esteve, por exemplo, em Éfeso, eu tenho vários textos aqui, eu vou pular alguns. Quando Paulo esteve em Coríntios, a segunda vez também. Quando Paulo esteve em Colossos, lá em Colossenses 1:3, ele disse: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele esteve lá em Tessalônica, ele disse, Tessalonicenses 1:12, porque no nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado a vós, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo deixa claro, eu poderia citar vários, quando ele fala com outra carta para Timóteo e assim por diante. Ou seja, a doutrina do só Jesus em nada exalta a Deus. A doutrina do só Jesus em nada é bíblico. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Então eu preciso aceitar que quem veio em carne foi o Filho. Foi o Filho. A Bíblia, o Filho em grego significa huios. No grego está: Deus enviou o seu Filho. Ele não disse ele enviou o seu verbo. Ele não, você pode adaptar o que quiser, mas ele enviou foi o Filho. Amém? Então quando você perverte a doutrina, você vai começar a trabalhar uma forma diferente. Por quê? Porque Jesus tem que ser um ofício. Ou seja, Jesus não é uma pessoa literal, é uma pessoa fictícia. Jesus não é um personagem real. Isso para a doutrina do só Jesus. Para o monarquianismo modalístico, não é. Jesus, para tal doutrina, é apenas um tabernáculo, é apenas uma teofania. E quando se fala da teofania humana, é um tabernáculo de carne, terreno, temporal. Portanto, se ele não existia no Antigo Testamento, que é um grande equívoco, porque a Bíblia diz que ele apareceu a Abraão, e não foi só no Novo Testamento não, ele mesmo diz, quando ele estava ali com Abraão, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão. Mas o que ele disse? Ali era Cristo, era o anjo do Senhor, é o anjo de YHWH, o anjo do Senhor. Quando ele aparece e recebe o nome de Deus, quando ele aparece, ele disse: pare, Abraão, porque Abraão ia sacrificar o seu filho. Ele disse: agora eu sei que tu temes a Deus. Ele estava lá. Jesus disse: ninguém nunca viu a Deus. Jesus disse. Então quem Moisés viu na fenda da rocha? Se ele disse que ninguém nunca viu a Deus. Então não tem como negar, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não veio nascer apenas em carne. Sim, ele foi gerado em carne. Hebreus 2:7 diz isso. Mas Hebreus 1:4 e 5 diz que ele foi gerado na eternidade. Como alguém pode ser filho se não for gerado? Como alguém pode ser filho se não for gerado? Eu vou dizer assim: olha, irmão, vai meu filho. Não, eu posso adotar. Quem é adotado somos nós, irmãos. Quem é adotado sou eu e você. Paulo disse que Jesus veio como um filho para nos fazer filhos de Deus. Paulo disse que o Filho é vindo e ele morreu por nós, e assim ele nos deu poder para nos tornarmos filhos de Deus. Só que este filho é adotivo. Você não nasceu de Deus no sentido literal da coisa. O nosso nascimento é pela palavra, e a palavra é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, quando as pessoas dizem: Deus gerou um corpo para ele, para Deus, né? Deus gerou um corpo, e esse corpo é Jesus Cristo. Isso é adocionismo, é a mesma doutrina, é o mesmo diabo do século II. Adocionismo. Jesus não é filho literal, é um ofício, vem no ofício de filho. E o evangelho, escute bem, o evangelho que diz que Deus enviou o seu filho, o próprio Cristo que diz que Deus é o único Deus e ele foi o enviado deste Deus, o próprio Paulo que diz que se alguém pregar um evangelho diferente do que ele pregou é maldito, que se alguém receber um outro Jesus é maldito. Estes, quer dizer que todos estão mentindo, e a doutrina agora é verdadeira, é essa doutrina do só Jesus, o monarquianismo modalístico, essa doutrina que é chamada de unicismo, que é chamada de sabelianismo, é a mesma doutrina,
É a mesma doutrina. E o grande problema é aqui, é que você profana, irmãos. Você profana o evangelho. Deus se torna o maior mentiroso. Como que Deus diz que é uma coisa e não é? Como que Jesus diz uma coisa e não é? Como? Vocês estão entendendo, né, meus irmãos? Então, se só existe Jesus, eles tiveram que sumir com o Pai. Se só existe o Pai, tiveram que sumir com Jesus. Aí quando você aperta, não, tudo bem, Jesus é Deus ou é o tabernáculo de Deus? Ele não é o tabernáculo, então Jesus é uma outra pessoa? Não, não é pessoa, então é uma roupa, é um tabernáculo. E se desfaz e nada mais existe. Porque carne e sangue não é da vida eterna. Vocês estão entendendo até aí? Então o monarquianismo gera vários problemas. O que isso quer dizer? O unicismo não aceita, não tem como aceitar, não tem como estabelecer que Jesus de fato é filho de Deus. Por que eles não aceitam? Porque Jesus é um mero corpo de carne, a qual Deus morou. De fato Deus morou em Cristo? Morou. Mas morou na pessoa de Jesus. De fato Jesus é o tabernáculo de Deus? É, São João 2,17. Mas ele é o Filho de Deus. Jesus disse, Paulo também diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora, se Jesus fosse só uma roupa de carne, a Bíblia diz bem claro que Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Quer dizer que Deus é tão vaidoso que vai fazer uma roupa de carne se tornar Senhor e Cristo? Quer dizer que quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 em diante, que Deus deu reinado a ele, até que o último inimigo seja destruído, quer dizer que Deus deu reinado a uma roupa, e a roupa está andando sem virtude alguma de pessoalidade? Então assim, irmãos, é passar por cima de toda a palavra. A mesma coisa, irmão, eu só vou passar aqui por alto. A mesma coisa a doutrina do unitarismo. O unitarismo é aquele que crê que Jesus é um Deus menor, né? Desculpe falar abertamente, mas a doutrina dos testemunhos de Jeová, Jesus é um Deus menor. Jesus não foi gerado, ele é criado. Ele não veio de Deus, ele foi criado por Deus. Se ele foi criado, então não é uma criatura, não é Deus, é uma criatura. Vocês estão entendendo? A Trindade é a mesma coisa. Diz que Jesus foi gerado, mas nega que de fato foi gerado. Ele diz assim, foi gerado, mas nunca houve um momento que Deus o gerou. Que coisa paradoxal. Então cada linha vai negando as verdades bíblicas. E aquilo que o profeta disse, Deus em morfe, é Deus. Jesus Cristo é a expressa imagem da própria pessoa de Deus. Jesus Cristo não é qualquer coisa não. A Bíblia diz com todas as letras que Jesus Cristo é Deus em morfe. A Bíblia é muito clara quando diz sendo em forma de Deus. Forma ali, o termo é morfe, morfê no grego. Forma de Deus. Não teve usurpação de ser igual a Deus. E aí a Bíblia diz que ele assume a forma de servo, né? Isso tomando a forma de homem, humilhando-se até a morte de cruz. Aí o que o versículo diz do 9 em diante? Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe dando nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Eu vou passar por cima da Bíblia inteirinha, irmão, para aceitar uma doutrina errada. Então nós não podemos aceitar nenhum tipo de doutrina errada. É verdade. Vamos começar, agora nós vamos falar sobre as profecias deste único Deus no Antigo Testamento. Eu não vou falar de todas, porque só isso daria muito tempo. Amém? Isaías 44, abre seu livro em Isaías 44 e deixa a Bíblia aberta, tá bom? Isaías 44, versículo 8. Isaías 44. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos? Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois minhas testemunhas. Olha o que ele diz: porque não há outro Deus, no hebraico não há outro YHWH, ou seja, não há outro Jeová, não há outro Javé, não há outro Deus, amém? Fora de mim, não há outra rocha, não que eu conheça. Ou seja, Deus disse assim, olha, eu sou o único Deus, não há outro Deus, não há uma outra rocha, não que eu conheça. Se existe uma rocha fora dele, ele diz que não conhece. E ele está deixando muito claro, não existe outro Deus. Agora, vamos para o capítulo 28, versículo 16. Podemos? 28, 16.
Olha só o que diz. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Ou seja, aqui no hebraico é YHWH. Por que eu estou trazendo essa ênfase? Porque é necessário você dar um estudo correto. Porque há alguns que está escrito assim, ó, assim diz o Senhor. Aí está Elohim. Elohim não está representando, nem sempre está representando o próprio Pai. Às vezes está representando Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então, só para dar uma ênfase bem claro aqui. Portanto, assim diz o Senhor Deus, YHWH. Eis que eu coloquei em Sião. Você sabe que Sião é o tipo de Cristo, né? Uma pedra, olha só. Uma pedra já provada. Pedra preciosa de esquina. Que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Amém? Louvado seja Deus. Então observe, irmãos, observe, dê bastante atenção que eu vou dizer aqui. Observe que a Bíblia é muito clara, que este único Deus disse que ele colocaria em si uma pedra. Então ele é a rocha, mas ele colocaria uma pedra. Ele não está colocando algo fora da sua identidade, mas está deixando claro o que é o que. Amém? Ele é o único Deus, ele está enviando essa pedra. Quem é a pedra? Quem sabe me dizer quem é essa pedra? Jesus. A pedra é o próprio Cristo. Então, escute bem, toda vez que alguém utilizar essa profecia na Bíblia, no Novo Testamento, para falar acerca da pedra, eles estão dizendo, este único Deus enviou esta pedra, que é Cristo Jesus. Amém? Então, se esse único Deus, que é a única rocha, envia essa pedra, que é Jesus Cristo, então, literalmente, se ele é enviado de alguém. E este alguém está aqui dizendo que é Deus, YHWH. Olha só agora, você vai ver que Pedro, Marcos, Mateus e o próprio Jesus cita essa profecia. Por exemplo, Romanos 9:33, Paulo dizendo, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Olha só, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Vocês estão entendendo? Ele vai ter sempre a representação do próprio Deus. Olha só, Efésios 2:20, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O fundamento dos próprios profetas está nessa pedra de esquina. Ele já era uma pedra provada, porque desde o Antigo Testamento estava lá. Edificados, os próprios profetas estavam fundamentados nessa pedra. Marcos 12:10. Ainda não lestes esta escritura? Olha só, ou seja, voltando lá para essa de Isaías. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Amém? Poderia citar vários textos, 1 Pedro 2,7, e assim para que vos credes que esta é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal pedra de esquina. Eu poderia citar, irmãos, vários textos, até o próprio Jesus falando, mas para não tomar muito tempo aqui. Vocês estão entendendo? Então, todas as vezes que alguém usa esse texto, algum autor bíblico está dizendo assim, ó, Deus enviou a principal pedra de esquina. Vocês não entenderam ela, vocês não captaram ela, vocês passaram por cima dela, vocês estão se arrebentando nela, porque ela foi posta como a principal pedra de esquina. Ou seja, não tem outra saída que não seja por Jesus, não tem um outro método de salvação que não seja por Jesus. Amém? Não tem outro método. Essa foi posta por quem? Pelo próprio Pai. Deus enviou seu Filho. Louvado seja Deus. Então, como eu disse, Jesus é Deus em morfe. Jesus é a expressa imagem de Deus. Ele não é o próprio Deus em pessoa, o próprio Pai, mas ele expressa tudo que o Pai tem, porque ele é o Filho de Deus. Hebreus 1:3 diz assim: Deus, havendo antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós nos falou nesses últimos tempos através do Filho, ou pelo Filho. Então Deus falou de várias formas, de várias maneiras, pelos profetas, mas Deus nesses últimos tempos nos falou a nós pelo Filho, ou através do Filho, depende da sua tradução bíblica. E aí o que ele continua? A quem constituiu o herdeiro de tudo, em quem fez o mundo. Está dizendo que Jesus herdou tudo do Pai, ele que fez o mundo, o qual sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Amém? Jesus é o esplendor da glória do próprio Deus. Ele recebe toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então ele não é o Pai, mas ele recebe do Pai dele. Então para que passar por cima de fundamentos que está claro na Bíblia? Aonde uma única vez Jesus disse que ele era o Pai,
Aonde a única vez Pedro, Tiago, João ou qualquer um dos apóstolos? Onde? Aí alguns dizem assim: ele é o pai, porque Isaías 9,6 diz: um filho se nos deu. Ele deixou de ser filho? Um filho nasceu, não é mais filho? Seu nome será chamado Deus Forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Então ele é o pai. Mas é o pai dele mesmo ou é o pai da eternidade? É o pai da eternidade. O texto está dizendo pai da eternidade. Não é pai dele mesmo, não. Não é seu próprio pai. É o pai da eternidade. E aí, irmãos, eu poderia citar a profecia de Joel, capítulo 2. Lá no último versículo, a Bíblia diz assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse Senhor é YHWH. Só que quem é invocado com este nome é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu poderia citar muitos textos. Eu tenho muitos textos aqui, muitos, que Jesus Cristo é invocado. É invocado. No entanto, está lá, porque o nome está sobre ele. Ele deu o nome sobre o qual todo nome, para que todo joelho se dobre no céu e na terra, debaixo da terra. É o que Deus disse quando Moisés estava ali em cena. Deus disse: olha, eu vou enviar o meu anjo à tua frente, meu nome está sobre ele, a autoridade de Deus está sobre ele. Não existe dois deuses, existe um Deus. E Jesus é Deus em morfe. Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Eu vou crer em doutrinas que a Bíblia não está trazendo, irmãos. Eu vou crer em coisas que a Bíblia não está narrando, irmãos. Judas capítulo 1, versículo 25. Há único Deus, nosso Salvador, mediante a Jesus Cristo. Ou seja, o único Deus mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Sabe, ele está exaltando Jesus, mas dizendo, sabe, ele está exaltando Jesus, dizendo que ele é antes de todos os séculos, dizendo que é a ele majestade, soberania, mas ele não passa por cima tentando criar uma doutrina nova. Ele está dizendo: há único Deus, nosso Salvador, mediante a Jesus Cristo. Quem salvou nós foi Deus mediante a Cristo. Ou seja, Jesus, ele é o instrumento pelo qual Deus te salvou. Deus enviou o mundo, não é isso? Para quê? Deus amou o mundo de tal maneira, para quê? Para que você, todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas tenha vida eterna. Foi Deus que fez isso, meu irmão. Amém? Foi Deus que fez isso. Então, não existe vários deuses. Agora, Jesus sempre será a representação deste Deus. Olha só, o 1 João, o mesmo que disse lá em São João 17,3, que a vida eterna está em reconhecer o Pai dele, que escreveu, porque quem disse foi Jesus. Ele diz assim, 1 João 5,20, olha o que ele diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro. Ou seja, ele já é vindo, e ele nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Então, quem que ele nos deu a conhecer? Não foi o Pai dele? Ele nos deu a conhecer o Pai dele. Ele disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho senão o Pai, ou todos que o Filho quiser revelar. E aí ele disse: e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, olha só, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus em seu Filho. Ele nos deu a conhecer aquele que é verdadeiro, e naquele que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho. É Deus em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que o texto está dizendo é isso. Amém? Então, Deus em um Filho. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então Jesus é o tabernáculo de Deus. Mas Jesus nunca deixou de ser uma pessoa, irmãos. Jesus nunca deixou de ser o Filho de Deus, irmãos. Então, as pessoas criam doutrinas que não se encaixam. E assim, você, um dia fomos enganados, amém. Um dia criamos na Trindade, amém. Mas nós temos que crer na palavra. Nós temos estamos andando para frente. A gente não é aquele negócio de religiosidade. Não, porque no nosso grupo não é negócio de grupo. O nosso grupo é a palavra de Deus. Nosso grupo é a palavra de Deus. Então Jesus, ele não é o Pai, mas tem a plenitude do Pai que habita nele. Colossenses 1, 9, 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado, Deus se agradou em toda a plenitude nele habitar. Está aqui o texto dizendo, lá no capítulo 2, versículo 9, diz assim, de Colossenses também: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora,
O unicista não sabe a diferença do verbo ser para o verbo estar? Não sabe? Eu estou na igreja, eu sou a igreja, irmãos. Agora deixa eu perguntar para você uma coisa. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus, né? Do Espírito a qual Deus habita em vós. Deus está em você ou não está? Está ou não está? Você é o Espírito Santo? Ah não, você não é. Mas os unicistas dizem que Jesus é o tabernáculo de Deus, então Ele é o próprio Pai. E não sabem sequer entender o que as Escrituras estão definindo. Vamos para Isaías 61. O próprio Jesus cita Isaías 61 lá em Lucas capítulo 4, dizendo: hoje se cumpriu essa Escritura em mim. Eu vou dizer que é mentira isso aqui, irmãos? Você acha que a gente tem que passar por cima da palavra? Então devemos sempre deixar Jesus no lugar em que Ele foi posto. Se Ele é a principal pedra de esquina, a Bíblia diz: ai daquele que cair sobre ela, que não vai sobrar nada. Ai daquele que cair sobre ela, ai se ela cair sobre ele, ai daquele que tropeçar nela, e ai daquele que ela cair sobre ele. Então tome cuidado de você não tropeçar nela, nessa pedra que é Cristo, e cuidado para ela não abater você e transformar em migalhas, porque a Bíblia dá os dois ângulos dessa principal pedra de esquina. Ou eu preciso aceitar o Evangelho como ele é, ou eu caio em doutrinas de demônios, ou eu vou crer em doutrinas que não é de Deus. Então a Bíblia diz em Filipenses 2, 9 e 11: por isso Deus exaltou soberanamente. Olha quem que exaltou? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O próprio Deus faz isso para a sua glória, não é para a sua destruição, é para a sua própria glória. Ele exaltou Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Está lá em Atos capítulo 2, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o único Senhor, não há outro que você vai prostrar. Agora o que Jesus ensinou? Quando orareis ao Pai em meu nome. Orareis ao Pai em meu nome. Jesus está ensinando a oração. Como é que a gente vai orar no nome de uma carne? A gente está orando em nome do Filho de Deus, usando o nome do Filho de Deus, mas falando ao Pai. É o que Jesus ensinou, amém? Jesus ensinou isso. Louvado seja Deus. Tem tantos textos aqui para falar, irmãos. Tem textos aqui que falam da invocação do nome de Jesus, muitas profecias. Se eu fosse citar profecias, eu vou tentar ser breve hoje, tá, irmãos? Já está quase uma hora já que eu estou falando. Misericórdia aqui. 8h20. Eu vou tentar ser mais breve hoje. Deixa eu falar algo para vocês. Muito sério. A Bíblia, ela é muito clara. Não tem ninguém que pode tomar o lugar de Jesus. Você dizer que Jesus é distinto do Pai, você nunca diminuiu Jesus por isso. Você dizer que Jesus é o Filho de Deus, você nunca diminuiu Jesus por isso, porque quem está dizendo isso não sou eu, é as Escrituras. Você dizer que Deus enviou o seu Filho, você nunca diminuiu isso a Ele, mas diga que Ele é o próprio Pai numa carne humana, diga, e você anula. Houve um pregador, uma época que eu estava lá no Rio Grande do Sul, numa conversa entre alguns irmãos, e o pregador disse: Jesus é só um ofício, Ele vai deixar de existir. Naquele dia nós não veremos Jesus, porque Ele não vai existir. Por quê? Porque é um ofício terreno, foi criado no tempo como um filho para nos trazer salvação, mas é o próprio Pai. Que doutrina é essa, irmãos? Fuja dessa doutrina, porque se alguém pregar um outro Jesus, a qual Paulo não pregou, é maldito. Ah não, mas eu não posso aceitar porque Jesus é subordinado ao Pai. E o que importa? Se a Bíblia diz, se Jesus foi coroado de honra e de glória, quem coroou foi Deus. Isso é Hebreus capítulo 1. Se a Bíblia diz que Ele tem um nome sobre todo nome, quem exaltou foi Deus, seu Pai. Se a Bíblia diz que Ele tem um reinado, quem deu foi Deus o Pai, 1 Coríntios 15, 24. Se a Bíblia diz que Ele é Senhor e o único Senhor, quem o fez Senhor e Cristo foi Deus, o seu Pai. Atos capítulo 2. Então eu vou negar porque Jesus disse que a vida eterna está em reconhecer o Pai dele como o único Deus. Eu vou dizer o quê? Ele é a segunda pessoa da Trindade, errado. Ele é um semideus, errado. Eu vou dizer o quê? Ele é o Filho de Deus.
Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Todos os atributos do Pai estão no seu Filho. É isso que nós temos que crer, na palavra. Agora, nenhum autor disse que o Espírito Santo de fato é uma terceira pessoa. Aqui sim. A Bíblia diz assim, o próprio Paulo, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Aí não, mas Jesus, quando disse em João capítulo 14, que eu vou enviar, eis que pelo meu Pai, a promessa do meu Pai, que vem o Espírito Santo, mas eu não posso ir enquanto ele não vier, e quando o Espírito Santo vier, ele consolará. Aí as pessoas dizem, olha aí a Trindade, o Pai procede do Espírito, e o Filho tem que estar ali, e ele tem que partir para o Espírito Santo vir. Deus não está dizendo nada disso. O que o texto está dizendo, lá no versículo 6, no mesmo capítulo, que todo mundo passa, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade ou não é? Só que Jesus, quando fala do Espírito, ele diz assim, da promessa do Pai, ele vos enviará o Espírito de verdade. O texto do versículo 16 diz, o Espírito de verdade. A verdade estaria enviando o Espírito de verdade. E ele diz assim, o Consolador, ele diz, e ele não pode vir, porque eu estou aqui. Mas ele enviará um outro Consolador. As pessoas dizem, viu? É uma outra pessoa. Não, é uma outra forma de consolação. O próprio Jesus diz isso. Como que ele diz? Ele diz, porque ele habita convosco. Por que com eles? Porque o Espírito estava em Jesus. Isaías 61. O Espírito estava nele, em Jesus. Só que Jesus diz, habita convosco, mas estará em vós. Então, após a morte e ressurreição de Jesus, agora inaugura uma dispensação especial, a qual o Espírito Santo sela o homem, está no homem. Aqui se cumpre a profecia. Aí você vai para Paulo, o revelador, Paulo, a luz dos gentios, em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele diz, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Então o Espírito Santo é o Espírito do Filho. Não são espíritos diferentes. Aí você vai em Atos, em Mateus, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos esperando a vinda dele ou não estamos? Mas ele disse que nunca saiu daqui, todo dia, onde tem 2 ou 3, eu estou no meio de vós. É o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo sim, não é uma terceira pessoa, mas é a presença de Deus. Aí, mas não existe 2. Jesus disse assim, aquele que crê, ele fala do Pai, diz assim, faremos morada nele. Por que faremos? Porque o Pai, escute bem, o Pai e o Filho é distinto. Ele diz, faremos morada nele. Mas como ele faz? É o Espírito Santo, meu irmão. É a presença de Deus. Não é outro. Amém? Não é outro. Eu tenho muitos textos para falar aqui, muita coisa. Mas deixa eu só... Olha, irmãos, tem coisa aqui, muita coisa aqui para falar. Mas eu não quero para ficar demasiado para vocês. Quantas coisas eu tenho aqui? Não quero para ficar demasiado para vocês. Deixa eu só... Estou com uma nota aqui. Falar algo para vocês aqui. Só para deixar muito claro. Um dia, imagine um mundo. Vamos voltar. 1 bilhão de anos atrás. Tente voltar na sua mente. 1 bilhão de anos atrás. 1 bilhão de anos. Quando você voltar 1 bilhão de anos atrás, nada existia. Não existia ninguém. Ninguém existia. Só existia alguém. Não existia ninguém, nada, a não ser um chamado Deus. A Bíblia diz, escute bem, se nada existia, aonde Deus estava? Deus estava em algum lugar? Deus não pode estar em algum lugar. Por quê? Porque se ele estivesse em algum lugar, aquele lugar tinha que ser maior do que ele para comportar, e tinha que ser antes dele para cabê-lo. Deus não estava em nenhum lugar além de si mesmo. Eu quero que você entenda, em Deus nada existia fora dele mesmo. Deus estava em si mesmo. Nada existia. Se nada existia, ele gera um filho, e ele gera um filho de si mesmo. Por isso é o filho unigênito. Por isso ele gera um filho das suas entranhas. Por isso a Bíblia diz, Jesus disse em São João capítulo 16, eu saí de ti. Ele era o verbo que saiu de Deus. Ele era aquele que foi gerado do Pai. Só que Jesus estava no Pai. O Pai é a própria luz inacessível. Só que quando você vai para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que ele, que é Jesus, habita na luz inacessível. Ou seja, a habitação de Jesus é no próprio Pai. Todavia o Pai é a luz inacessível. A habitação de Jesus sim, mas o Pai não habita em nada fora dele. Todavia Jesus agora, ele é o intermédio pelo qual Deus cria todas as coisas. Atos capítulo... Antes de falar de Atos, João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram criadas por intermédio dele.
Cuidado. Eu estou aqui com uma nota. Eu não queria misturar os assuntos, mas eu quero falar sobre William Branham. Me foi falado algo e eu quero esclarecer bem claro. Claro, eu vou ler só algumas mensagens. Talvez eu vou até passar por cima aqui de umas. Parado na brecha, parágrafo 129, o irmão Branham teve uma visão. Ele disse: eu pensava que ele já chegou a acreditar na Trindade, ele acreditou no unicismo, mas ele teve uma visão do céu. Escute bem, uma visão. Você pode dizer que o homem, ele deixa uma doutrina, porque o irmão Branham evoluiu em doutrina, ele não veio do céu assim não, ele foi evoluindo em muita coisa, só que no que diz respeito à deidade, ele disse que viu uma visão do céu. A visão está aqui, qualquer coisa eu posso dar para os irmãos. Essa mensagem foi pregada também na mensagem fase presente do meu ministério de 1962, ele também fala isso, parágrafo 38. E parado na brecha, parágrafo 129, ele vai dizer que Deus mostrou uma visão para ele. Eu vou resumir aqui, de vaso. Deus disse assim: planta de um lado aqui, pega um vaso. Ele viu um monte de planta de um lado e um monte de planta do outro. Eu vou resumir. E ele disse: pega um vaso e bota de cada lado e começa a molhar assim. Eu estou resumindo da minha maneira, tá? Mas vocês podem consultar. E aquilo cresceu dos dois lados. E aí ele disse que aquilo crescia, dava fruto. Ele disse: de um lado é os trinitarianos, do outro lado são os unicistas. Ele disse: nenhum dos dois estão certos. Fique no centro. Não vai para esses lados, não, que está errado. Está errado. É uma visão. Se a doutrina do só Jesus, que o povo da mensagem quer seguir aí, siga sabendo que estão indo para o lado errado da coisa. A Bíblia não determina, Paulo não determina, Jesus não determina, nem o William Branham determina nada. Isso aqui. Então, ele vai dizer assim, eu vou pular essa parte, eu quero só ler algo aqui, olha só. O gafanhoto, a locusta e o pulgão, parágrafo 112, ele diz assim: e vocês, irmãos da unicidade, é a doutrina do só Jesus, da unicidade. Muitos de vocês pegam o caminho errado quando tentam pensar que Deus é um como o dedo é um. Ele está dizendo aqui, ele não está dizendo Deus é dois, não. Vocês estão entendendo? Mas está dizendo, vocês estão errados pensar que Deus é um como um dedo é um. Ou seja, Pai e o Filho são distintos, mas há uma unidade, onde Deus é um, mas ele expressa sua divindade no Filho, porque Jesus é amor filho de Deus. Ele não pode ser o seu próprio pai, não pode, mas ele é Deus. Ele está dizendo aqui, ele não pode ser o seu próprio. Como é que ele vai ser o próprio pai dele? Ele é o pai da eternidade. Usa Isaías. Jesus é o pai da eternidade mesmo. Ele que criou o conceito da eternidade, ele que criou os anjos. Para os anjos ser eternos tem que ter o conceito da eternidade. Ele teve que criar os conceitos, mas Deus antecede até os conceitos da eternidade, porque Deus é antes de todas essas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Não pode. Outra mensagem, Cortina do Templo, 1961, parágrafo 22. Eles não conseguiram entendê-lo. Ele era um mistério, até mesmo para os apóstolos. Ninguém podia entendê-lo, porque havia duas pessoas falando o tempo todo. Está aí. Ei, está aqui. Havia duas pessoas. Jesus não é o próprio Pai. Eu não estou aqui dizendo que é por causa disso que nós temos que crer na Bíblia. Eu estou dizendo que tem muita gente iludida com falsos pregadores. Falsos. Tem tanta coisa aqui para ler. A pessoa de Jesus estava falando e Deus estava nele também. Está aqui ele dizendo. A pessoa de Jesus estava falando e Deus estava nele também. Ele está dizendo que não é um. Agora Deus, ele deixou bem claro que é um aqui. E Deus estava em Cristo, de fato estava. Mas Jesus é uma roupa de carne? Não. Roupa desalmada? Roupa desalmada é Satanás lá no Jardim do Éden. Que o próprio irmão disse que ele não tinha alma, né? Isso aí, está figurando Satanás agora, Cristo? Meu Deus do céu, que coisa terrível isso, irmãos. Tem tantos parágrafos para ler, irmãos. E você tem de um lado um caminho aqui dizendo Deus é um como o dedo é um, e ele não pode ser seu próprio pai. E tem outros aqui dizendo Deus é formado de três pessoas diferentes. Bem, se ele é três diferentes, então Deus o Deus Espírito Santo, o Deus Pai
são duas pessoas diferentes e a Virgem concebeu através do Espírito Santo. Qual deles é o Pai? Ou seja, Jesus está dizendo assim, de um lado estão dizendo aí que é só um, do outro lado estão dizendo que o Pai, por quê? Porque o 3 e o 1 está errado. Ele está dizendo bem claro, não poderia ler mais coisas, né? Ele vai dizer assim, então ele seria um filho ilegítimo e por aí vai. Olha, irmãos, eu poderia ler muita coisa. Deixa eu só dizer algo para os irmãos. Se você ler Ezequiel diz assim: eis que eu virei, descerei do céu e andarei, serei como um bom pastor. Aí as pessoas, viu? Esse é Jesus. Eis que eu mesmo descerei do céu e anunciarei, é Jesus. Aí ele não lê mais embaixo, aonde Deus enviaria o seu tabernáculo. Aí a mesma coisa da profecia de Isaías dizendo assim, eis que eu enviarei, ele dizendo, o Senhor dos Exércitos enviará o seu santuário. O seu santuário é o santuário de Deus mesmo. Jesus é a casa. Jesus disse isso, derrubai, João 17, João 2, eu vou já encerrar, João capítulo 2, disseram assim, ele olhou o templo, mestre, está vendo esse templo bonito? E ele disse, está vendo tudo isso aí? Derrubai este templo e eu o edificarei em 3 dias. Os outros disseram, rapaz, tu não tem nem 50 anos, como é que tu vem que negócio, passaram 40 e poucos anos construindo esse templo, e tu vem com o negócio de construir em 3 dias, o que o texto bíblico diz? E eles não sabiam que ele falava do templo do seu. Você é templo de Deus, mas você nunca vai ser, irmãos, este Deus que está no templo. A glória não é sua, a glória é de Deus. Perguntaram para Jesus, agora fugiu da mente o texto, perguntaram para Jesus, quem disse ser tu mesmo? Quando ele falou que o meu pai fez tal, ele disse, quem disse ser tu mesmo? O que Jesus disse? Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, mas é Deus que me glorifica. A glória vem de Deus. Jesus veio como rei, sacerdote e profeta. Não sei se você sabe, em Atos capítulo 2, Davi é chamado de profeta. Atos capítulo 2, ele é chamado de profeta. Eu vou já encerrar. É chamado de profeta. E a Bíblia diz que ele, como profeta, viu a Jesus Cristo. Ele diz, lá em Atos capítulo 2, viu a Jesus Cristo, à destra de Deus. E ele diz, com todas as letras, usando o Salmo 110, Davi, disse o Senhor, meu Senhor, que no português, no hebraico está, disse YHWH a meu Elohim. E aí, quando ele faz uso, ele está dizendo bem claro que este Elohim, que é Jesus Cristo, tem o seu Deus, o seu Pai. Não é a mesma pessoa, que eu estou mostrando para você que não é a mesma pessoa. Você pode lamentar, chorar, mas ser bíblico não é arrotar conhecimento, não, é só ficar na palavra. Ser bíblico e ser direito não é querer provar nada, é só ficar com a palavra. Você não precisa provar nada para ninguém. Onde você for, apenas abra a palavra. Agora, não discuta. Se a palavra, irmãos, diz que Jesus é o único que foi exaltado, amém? Amém, creia. Agora, esse negócio que 3 pessoas coeternas, coiguais e que formam Deus, fuja também, fuja. Porque se Deus é coeterno, coigual e que formam Deus, então as 3 pessoas, nenhum é Deus, porque ela é formada por este que revestiu as 3 pessoas. Porque as 3 pessoas são revestidas por um Deus. Essa doutrina não veio da palavra. Nenhum autor elucidou isso. Vocês estão entendendo? Amém. Nenhum autor elucidou isso. Ah, pastor, mas como eu estou sem entender? Como entender que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa? É simples. Isaías 9,6. Isaías 9,6 diz que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. O próprio Paulo, o revelador, o doutor, a luz do gentil, diz que ele viu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquilo que se pode ver, porque a presença de Deus naquilo que ele é, ninguém pode ver. Então, como é que ele vai ver se o próprio Jesus disse que ele nunca foi visto por ninguém? Aí ele disse, o Espírito Santo é que falou com Isaías. Porque o Espírito Santo está intercambiando. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, o que Deus disse? Moisés disse assim, Moisés ou foi Davi, que agora fugiu da mente? Disse, Senhor, se o Senhor não for na frente, eu não vou não. Aí Deus disse, diga ao povo que minha presença está à frente. Aí vai olhar lá, é o Espírito Santo. Aí o Hebreus capítulo 3 está mostrando que é o Espírito Santo, intercambiando, não é uma terceira pessoa. Todas as vezes que o Espírito Santo aparece junto com o Pai e o Filho, ele nunca aparece sequer com uma aparência de pessoa, porque Deus nunca tentou iludir ninguém. Deus esclarece na palavra. Aparece Jesus sendo ungido, cumprimento de Isaías 61, uma voz dizendo, esse é meu filho amado, quem me comprazo.
e aparece uma forma corpórea de uma pomba ali, mostrando a João quem era o batizador com o Espírito Santo. É assim ou não é? Estevão viu o céu aberto, quando estava sendo apedrejado, viu a glória de Deus e Jesus à destra dessa glória, mas não viu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo era justamente o que abriu os olhos dele. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, e eu sei que às vezes pode doer para quem pode estar assistindo e não é da fé e não conhece, ou quem possa estar assistindo a longa distância, mas a realidade, meus irmãos, é que não há espaço. Eu sei que esses assuntos não são interessantes para muita gente, eu sei que não é interessante para muita gente, mas tem que ser esclarecido, porque ninguém pode sair daqui com a doutrina errada, ninguém. Nós temos que aprender o que é certo, da maneira que é certo, mesmo que nós tenhamos aprendido o que é errado, nós temos que aprender o que é certo e agir da maneira certa, porque no último dia não vai ter esse negócio de grupinho não, nosso grupinho, nossa religião, nós somos os revelados, não tem nada disso não, é a palavra e o julgamento diante de Deus, das suas obras, o que você faz e a sinceridade diante da palavra, é só isso que vai contar, é os teus passos e a seriedade que você tem diante da palavra, outra coisa não vai contar, ninguém vai te ajudar nessa hora, se na terra poucos te ajudam, imagine quem é que vai te ajudar passando por cima da palavra, ninguém, e eu tenho um dever para com a palavra, se eu encontrar na Bíblia algo diferente, eu venho e digo para vocês, olha irmãos, eu olhei aqui o texto, mas eu não encontrei nada que traga um princípio de que Jesus é o próprio Pai, não encontrei. Então é uma doutrina estranha, é a doutrina do só Jesus. Aqui tem nota aqui ainda, ele fala, e vocês irmãos do só Jesus, que acham que, tem um monte de nota para dar aqui, mas vamos encerrar, vamos orar.